Aqueles que sentam sempre no fogão é aqueles que querem fugir. Isso não é eu não, viu gente? É o estudo. Estudiosos dizem isso, que aquele que senta mais na frente são aqueles que mais prestam atenção, são aqueles que mais estudam, são aqueles que não pescam. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, noite de domingo, do dia 28 de setembro de 2025. Este é o professor André. É bom rever vocês, eu não vou me apresentar, porque eu acho que todos já me conhecem, a não ser até uma visita aqui. Eu só estou me lembrando dessa música atrás de você. A outra aí, que está com a cabelo amarrado. O nome dela? Belinha. Melissa. É, o nome da cantora famosa da nossa igreja. Melissa, vou me apresentar só para você, porque todo mundo já me conhece, tá bom? Vou me apresentar só para você. Meu nome é André, tá bom? Já fui nessa igreja, ainda tenho algumas contas para acertar com essa igreja, porque meu FGTS ainda não caiu. Né? Meu FGTS ainda não caiu, tenho que procurar o Fernando, que é o diretor agora, ainda é ele. Ele aí, então, está me devendo uma continha. Pronto, Melissa, sou André, eu já fui dessa igreja. Hoje eu estou frequentando a igreja das Goiabeiras. A convite, eu fui lá fazer uma missão Caleb, acabei ficando lá. E lá estou com 2 anos que estou lá. Sou casado, tenho 3 filhos. Os meus filhos 2 estão no Maranhão e o Benjamin está passando uns dias com a gente, mas ele estuda em Parnaíba, no Piauí. Bom, esse tema que eu vou pregar para vocês é um tema sobre a genealogia de Jesus. Eu já falei isso, já preguei aqui uma vez sobre a genealogia de Jesus. Quem se lembra? Eu preguei sobre a genealogia de Jesus. Da onde é que veio Jesus? Ninguém se lembra não? Lembra? Quem? A Lia, Tamar. É isso? Eu falei, já falei sobre isso? Então, você se lembra disso, lembra? Mas você sabia que a Bíblia é tão rica, ela é tão maravilhosa, e quando você mais estuda, você sempre pode tirar de um texto várias lições. Eu vou estudar mais vocês sobre a genealogia de Jesus, mas de outra forma, não daquela forma que eu já passei para vocês. Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 1. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorada, noite de domingo, do dia 28 de setembro de 2025. Ver sobre a genealogia de Jesus, este é o professor André. De outra forma e de outra lição, não aquela que eu já passei para vocês. Livro de Mateus, capítulo 1. Amém? Podemos orar? Feche seus olhos, curva sua fonte e vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Deus e Pai, como é bom estar aqui na igreja do Alvorada. Rever os amigos, mas acima de tudo, rever o nosso Criador. É o Senhor que é o motivo da nossa adoração, é o motivo de nossa existência e é o motivo de nós estamos aqui esta noite. Nós não viemos aqui, embora que seja uma coisa boa de se encontrar com os amigos, rever os amigos, mas o principal aqui é o Senhor. É por isso que eu te peço a tua presença neste local, neste lugar, no coração de cada um, na mente de cada um, para juntos estudarmos a tua palavra e da tua palavra nós vamos botar em prática. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Antes de nós lermos, eu queria explicar para vocês que quando vocês vão estudar a palavra de Deus, principalmente o Velho Testamento, vocês é bom aprender um pouco sobre a cultura, como é que eles viviam, como eram os casamentos, né, o que eles comiam, porque fica mais fácil de entendermos a Bíblia. E a gente vai falar um pouco aqui de cultura sobre isso, mas eu queria que vocês prestassem bem atenção no versículo 1. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Vamos parar por aqui. Deus, quando ele foi
escolher de onde viria o nosso Salvador, ele tinha que escolher de onde Jesus partiria, de que linhagem Jesus partiria, para que Jesus pudesse vir a este mundo. Mas o que mais eu acho interessante é que ele veio da tribo de Judá. Por quê? Por que Jesus veio da tribo de Judá? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo do dia 28 de setembro de 2025. Agora Jacó tinha quantos filhos? E este é o professor André. Quantos filhos Jacó tinha? Olha aí, desbravadores. Quantos filhos Jacó tinha? Dois, é? 12? Tem certeza? Vocês leram isso na Bíblia? Ele tinha 12 filhos, sim ou não? Tem que ter certeza. O cristão tem que ter certeza daquilo que acredita. Tinha 12 filhos, sim ou não? Jacó. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Tinha uma mulher. Noite de domingo de 2000. 12 homens e uma mulher. 28 Mas se ele de tinha setembro 12 de filhos, 2025, por que ele veio da linhagem de Judá? André. Será que Judá é tão espiritual? E aliás, quem era o filho mais chegado de Jacó? Que ele gostava bastante. José. Noite de domingo do dia 28 de setembro de 2025. Estamos exatamente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. E este é o professor André. Que não tinha tanta essa espiritualidade, não era tão apegado às coisas de Deus. Por que Jesus veio dessa linhagem? E aliás, para vocês terem ideia, não é por causa de Judá que Deus veio, Jesus veio, mas sim por causa da mãe dele. Foi por causa da mãe de Judá que veio a linhagem de Jesus. Como é o nome da mãe de Judá? O nome? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Noite de domingo, dia 28 de setembro de 2025. Lembra daquela historinha que Jacó amava mais Raquel do que André? Aquela dizem que era analfabeta, aquela brincadeira. Então a mãe de Judá era Lia. E vocês sabem da história. Mas eu vou recapitular essa história. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gênesis, capítulo 29. Vamos relembrar essa história aqui. Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29, a partir do versículo 13. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo do dia 28 de setembro de versículo 13 diz assim, e 25, este é o professor 13. André. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou, e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois disso, Labão a Jacó: acaso, por ser meu parente, irá servir-me de graça? Disse-me: qual será o teu salário? Labão era um homem justo, tio de Jacó. Ele disse assim: olha, não é porque tu é meu parente que tu vai trabalhar de graça. Me diga, quanto que você quer para trabalhar para mim? E Jacó pediu o quê? Versículo 16. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha olhos baços. Em outras traduções dizem que ela tinha um olho triste, um olhar triste. Outra tradução diz que ela tinha um olhar meio amargo. Essas são as traduções. Versículo 17, aliás, 18.
Versículo 17. Ela tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais nova. 7 anos de trabalho, é pouco ou é muito? Caro, né, esse casamento? Você trabalha 7 anos para conseguir um amor e casar com a mulher. Hoje a gente vai fazer um casamento, custa tão caro. Imagine você trabalhar 7 anos. Era por isso que quando na cultura lá, quando nascia uma filha mulher, o pai já tinha que começar a guardar dinheiro. Porque quando ela fosse casar, as festas tinham que durar uns 7 dias, e então ela tinha que ter dinheiro. Versículo 19 diz assim: respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de te dar a outro. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e este lhe pareceu como poucos dias, porque muito o amava. Interessante que ele amava tanto Raquel, ele idolatrava tanto Raquel, que esses 7 anos para ele foi tão rápido, tão rápido. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, neste dia domingo, dia 28 assim, de setembro de 2025, este é o professor disse Jacó a Labão: da minha mulher, pois já se venceu o prazo, para que me case com ela. Reunindo, pois, Labão todos os homens do lugar, e deu banquete, e à noite conduziu a Lia, sua filha, e o entregou a Jacó. Vamos prestar atenção aqui, queria que vocês prestassem bem atenção sobre a cultura da época. A cultura da época, nos tempos antigos, como era que é realizado o casamento? O casamento era realizado durante uma festa durante 7 dias. Começava na quarta-feira e se prolongava pelo final de semana até interar os 7 dias. Diz aqui o texto que Labão, ele convida as pessoas e faz um banquete. Esse é o primeiro dia do casamento. No primeiro dia de casamento, o noivo mais a noiva ficava numa tenda, que ele chamava tenda nupcial. Eles ficavam sentados na tenda e os convidados vinham o dia todinho entregar presentes. A pergunta que eu faço a você é o seguinte: quem é que estava mais Jacó lá durante o dia? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de domingo, no dia 28 de setembro de 2025. Este é o professor André. Era o dia, a noite não tinha luz na época, então o dia todinho Labão colocou Raquel para ficar junto de Jacó para receber os presentes lá na tenda. Quando foi a noite, e já não tem energia, é tudo escuro, aí Labão, agora eu vou fazer a troca. Aí talvez Raquel, ele falou com Raquel disse: olha, amor, vou aqui só no banheiro e volto. Aí Labão vai e entrega Lia. E quando amanhece o dia, que o sol nasce, que dá para ver tudo, e quando Jacó vê Lia, eu não imagino, eu fico imaginando o que foi que ele falou para ela quando viu isso. E a tristeza que me deixa assim é que saber que uma mulher, ela passou por tanta humilhação para obedecer o pai. Lia, ela é tão desprezada de uma forma que ela se sujeitou aos caprichos do pai. E Jacó sai ali, ninguém sabe o que foi que ele falou para ela, sai e vai tomar satisfação com o sogro. E diz o seguinte: olha, o que tu fizeste? Por que tu fizeste isso? É isso, não é? Porque é costume da nossa cultura casar primeiro Por que ele não disse isso 7 anos atrás? Se era um costume. Você sabe que Jacó, ele era um enganador, não é isso? Você lembra? Ele tinha um irmão gêmeo chamado, como é o nome do irmão dele gêmeo? Esaú. Não confunda Esaú com o rei de Israel, que é Saul. Esaú. Ele engana o irmão,
O pai era o preferido do pai dele, que era o pai dele era o Isaac, preferido era Esaú, mas a mãe gostava de Jacó. Aí a mãe faz aquele cambalacho ali, engana o pai já estava com certa idade, e dá a primogenitura a Jacó. Mas a mãe, quando viu que o negócio estava feio, o que ela disse? Ó, teus pepinos tu come só. Foge, vá para casa de algum parente que eu não vou comer teus pepinos não. Ela arma uma cilada para o rapaz e depois manda o rapaz fugir. O mais interessante é que Jacó ele era um enganador e agora ele é enganado. Ele é enganado pelo seu sogro. Mas isso não é o ponto principal que eu quero passar esta noite para vocês. O ponto principal e a lição. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, noite de domingo, dia 28 de setembro de 2025. Este é o professor André. Gênesis capítulo 29, versículo 31. Preste bem atenção nesse versículo. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era o quê? Desprezada. Fez o quê? E ao passo que Raquel era estéril. Esse texto dá a entender que as duas eram estéreis. Se vocês bem prestam atenção no texto, dá a entender que as duas eram estéreis. Aí Deus, ele se compadece de Lia, porque era desprezada por quem? Pelo pai, pela irmã, pelo marido. Ela era rejeitada, e Deus vê isso e faz dela o quê? Fecunda. E ela tem um filho. A alegria dela. Porque se nascesse um filho homem, era uma alegria de qualquer patriarca. E ela coloca o nome desse filho de quê? Você sabe o que significa a palavra Rubens? Esse nome. É por isso que a gente tem que prestar bem atenção no nome que nós temos. Que às vezes o nome até é complicado. Mas lá no Oriente Médio, sempre o nome de uma pessoa ele tem um significado, ele tem um objetivo. E o nome de Rubens significa o filho. Lia estava tão feliz que ele quer aqui dizer assim, ó, agora nasceu um filho, homem, e o meu marido vai me... Olha o versículo 32, o que o versículo 32 diz? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro, noite de domingo, assim, dia 28 de setembro de 2025. Este é o professor André. Filho, a quem chamou de Rubens, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará mais o meu marido. Ela estava tão feliz porque Deus fez ela ter um filho, que ela achava que por causa daquele menino o marido ia amar mais ela. Será que tem algum de nós aqui que faz isso? Será que existe alguma mulher que vocês conhecem, alguma mulher que achar que um filho prende um homem? Olha o versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe por nome de Simeão. Simeão significa aquele que ouve. E Lia disse, olha, Deus mais uma vez atendeu o meu pedido e me deu outro filho homem. E por causa desse filho homem, agora Jacó, o meu marido que eu amo, ele vai passar a me ouvir. Foi por isso que ela coloca o nome de Simeão, porque Simeão significa aquele que ouve. Jacó ouviu ela. Versículo 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos, por isso lhe chamou de Levi. O nome Levi, ele significa aquele que une.
ou aquele que está ligado. Tem algum Levi aqui? É aquele que é mais ligado à família. Então ela pensou o seguinte: agora tem 3 filhos a Jacó. O primeiro é Rubens, então ele vai me amar mais. Ele não amou. O segundo se chama Simeão, aquele que ouve. Meu marido vai agora me ouvir, porque nasceu outro filho. E Jacó também não escuta ela. Agora ela coloca Levi. E agora ele vai se ligar mais a mim. Ele vai se unir mais a mim. Jacó se uniu ali. 3 filhos homens. Vocês mulheres, se vocês fossem desprezados dessa forma pelo marido, o que vocês faziam? Não responde quem tiver com o marido de lado, viu? Não responde não. Responde isso para mim não. Fico para vocês. A Lia, ela percebeu que Jacó não estava nem aí para ela. Aí foi que começou a mudar a vida dela. Preste bem atenção. Olha o versículo 35 diz. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Versículo 35 de domingo, diz dia assim: 28 de setembro de de novo 2025. concebeu Este e é o deu à luz um pastor filho. André. Então disse: esta vez louvarei o meu marido? O que foi que ela falou? Desta vez eu vou louvar o Senhor. Desta vez eu não vou dedicar meu filho ao meu marido. Desta vez eu vou dar ele para o meu Senhor. E ela coloca o nome desse filho de quê? Judá. Que significa o quê? Judá significa louvor. Aquele que louva. É por isso que Judá, Jesus veio da descendência de Judá, porque foi o único filho que a dedicou ao Senhor. Foi esse filho. Foi a partir desse momento que ela percebeu, pela humilhação que ela vivia com o esposo, que ela começou a se dedicar mais ao Senhor. Quando nós temos um filho, nós temos que dedicar ele ao Senhor. Achar que filho vai mudar Isso será linda, pelo amor de Deus. Achar que dando filho o homem vai ficar mais em casa, isso não vai acontecer. Dê os seus filhos ao Senhor e a vitória vai vir. Porque o Senhor é que nos dá a vitória. É Ele que nos faz crescer. E Lia, o versículo continua dizendo: e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar a luz. A partir dali, Lia percebeu que ela estava cansada de ser maltratada pelo marido. Então ela se dedicou mais a esses filhos, dedicando Judá ao Senhor, ensinando Judá os caminhos corretos, e aliás, ensinando todos os filhos. E a partir dali ela disse que não queria mais ter filhos. Ela cessou de ter filhos. Os outros, depois de alguns anos, veio mais 3 filhos. Então no total ela teve 7 filhos. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, dia 28 de setembro de 2025, e este é o professor André. Eu só queria que vocês prestassem bem atenção, que esse tema, ele traz 3 lições para nós. Sabe, a história de Lia, ela traz de lição para mim e para você, é que nós não precisamos mendigar por amor de ninguém. Não tenta mendigar pelo amor de um marido, ou um amor de um filho, porque aquele que ama você da forma que você quer. Tem muitas esposas que tentam mendigar o amor de alguém. Tem muitos homens que ficam mendigando o amor de um pai, de uma mãe ou de um irmão. Não fica mendigando o amor de ninguém, porque aquele que nos ama de verdade, ele não despreza ninguém. Ele não vai te humilhar, ele não vai te desprezar. Porque ele é o único amor verdadeiro. Segunda lição que eu tiro disso
é que existe algum tipo de desejo nosso que às vezes é destruidor. Tem muitos desejos que nós temos, ou vontade que nós temos, que o final é destruição. E eu vou explicar isso para vocês. Olha só o que diz o livro Gênesis capítulo 30, versículo 1 e o versículo 2. Versículo 1 diz assim: vendo Raquel que não dava filho a Jacó, teve ciúme de sua irmã, e disse a Jacó: dai-me filhos, senão o quê? Morrereis. Então Jacó se irou contra Raquel e lhe disse: acaso estou eu no lugar de Deus? Quem ao teu ventre impediu de frutificar? Raquel agora ela tem uma raiva, ela tem um ciúme, e pede para Jacó ter filhos com ela. E Jacó disse: eu não estou no lugar de Deus, eu não sou Deus. Só que Deus ouve a oração de Raquel. Versículo 22 diz assim, capítulo 30, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. Disse: dai-me, ó Senhor, ainda outros filhos. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Deus de atende o Alvorada. pedido de Raquel, concede um filho a ela. Só que ela disse: eu quero mais. Ela coloca o nome desse filho de José. José significa aquele que acrescenta, ou aquele que multiplica as coisas. Então Raquel, ela disse: eu quero mais filhos. Muitas vezes o teu desejo não é o desejo de Deus. Muitas vezes o que nós queremos não é o que Deus quer. E quando ela teve o segundo filho, aconteceu o quê? Morreu. Porque Deus sabe o que tu precisa. Se ela tivesse continuado só com José, provavelmente ela tinha visto os netos dela, mas o orgulho dela, o desejo dela de competir com a irmã era maior. E ela disse: eu quero mais. Minha irmã teve 7, por que eu não quero mais? E por causa disso, o segundo filho, ela veio a falecer. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, dia 28 de setembro de 2025. E este é o professor André. Querida igreja, depender de Deus é a melhor escolha. Qualquer dor que você sente, qualquer frustração que você sente, Ele conhece todos nós. Qualquer situação, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. A história de Lia nos traz de lição é que Deus não rejeita ninguém. Embora a gente seja desprezado pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, Deus jamais vai rejeitar eu e vai rejeitar você. Amém. E Lia, ela foi colocada dentro da genealogia de Jesus através do seu filho Judá, mostrando para mim e para você, embora você seja rejeitado pelos homens, mas não rejeitado por Deus, vocês têm valor grande, e este valor custou a vida de um Deus.
Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeira, noite de domingo do dia 28 de setembro de 2025. E este é o professor Vocês podem ser rejeitados André. pelos seus pais, rejeitado pelos seus Observamos aí o professor maridos, Fernando Veras, rejeitado pela sociedade, mas jamais rejeitado pelo Deus Criador. Ele é o de hoje, o de ontem e sempre será o nosso Deus. Se entrega a esse Jesus. Se um dia você se sentiu rejeitado por alguém da sua família, se vive uma vida mendigando o amor de alguém, querendo que aquela pessoa se apegue a você, veja você, não faça isso. Porque Deus já amou você. Deus já aceitou você. Esse é o único amor verdadeiro. É o único amor que eu e você podemos confiar. Quando você vai estudar sobre a genealogia de Jesus, você vai ver mulheres que foram prostitutas. Vocês vão ver dentro da genealogia de Jesus, mulheres que foram rejeitadas, mulheres que foram violentadas. Vocês vão ver ladrão, vocês vão ver homicida dentro da genealogia de Jesus, dentro da linhagem de Jesus, mostrando que ele não rejeita ninguém. Não importa o tipo de pecado que eu e você comete, não importa o tipo de erro que nós cometemos, esse Jesus, esse Deus, ele te aceita do jeito que está e quer transformar eu e vocês, e quer levar eu e você rumo à mansão celestial. Amém. Queria que vocês abrissem o último texto dessa noite. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroeira, noite de domingo do dia 28 de setembro de 2025. E este é o professor André. Gênesis 35, Gênesis capítulo 35, versículo 16 em diante. Versículo 16 diz assim, Gênesis 35: Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi ela penoso. Em meio às dores de parto, disse a parteira: Não temas, porque ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éden. Aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rube e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel era 12 filhos de Israel. Por causa de uma decisão errada, por causa de um planejamento enganoso, Jacó pagou o preço. Raquel, ele perde a sua mulher amada. Agora o seu filho que ele tanto rejeitou, seu primogênito que ele tanto rejeitou, agora vai e pega sua esposa. Nós precisamos, irmãos, aprender mais sobre o que nós temos fazendo em nossas vidas. Que tipo de coisa que nós estamos fazendo aí fora. Estamos enganando alguém, estamos mentindo para alguém. Eu termino essa noite com um texto da irmã White, onde ela diz que os remanescentes, os verdadeiros remanescentes do Senhor, são aqueles que, apesar de todo o sofrimento, eles continuam firmes.
não se vende e nem se compra. Apesar de todo o sofrimento que um cristão vai passar nessa vida, não tente enganar ninguém. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro remanescente, é aquele que, apesar que o mundo te rodeia, é aquele que continua firme. A irmã White termina no livro dela, Patriarcas e Profetas, dizendo que os verdadeiros adoradores de Deus, os verdadeiros remanescentes de Deus, são aqueles que vão continuar aqui dentro. São aqueles que, apesar dos seus pecados, apesar dos seus erros, eles vão continuar servindo o Senhor, custe o que custar. E ela diz que aquele que não pertence à família de Deus vão se retirar. Nós temos que aprender mais a saber que tipo de cristãos somos nós. Nós temos que meditar nós mesmos o que nós estamos fazendo. Será que nós estamos enganando a Deus? Ou nós estamos enganando a nós mesmos? Eu conheço pessoas cristãs e lá no trabalho eu fiquei triste quando o rapaz disse assim: por que esse cara fala tanto de política? Por que ele fala tanto em coisas que não edificam ninguém? Eu fico triste quando eu escuto histórias de irmãos que vivem metidos em mentiras, enganos. Irmãos que vivem fazendo de tudo para se dar bem. Que tipo de Deus nós estamos servindo? Quem é esse Deus? Se a nossa conduta moral, se nossos falar, nossos linguajar, é esse o linguajar de um cristão? Não duvide, irmãos. Apesar de Deus, Ele não rejeitar ninguém, mas os verdadeiros adoradores têm uma vida nos caminhos do Senhor. Eles não se vendem. Eles não baguelam com ninguém. Eles não mentem. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvorada, noite de domingo, do dia 28 de setembro de 2025. E este é o professor André. E o pecado que nós mesmos cometemos às vezes sem saber. O pecado da rebelião, que é o pecado que a irmã White fala, que é um pecado, se você não se converter, você vai se perder. Só aquele pecado que você planeja em fazer. É aquele pecado que você calcula, medita, executa o pecado. Existe um pecado natural do ser humano. Eu saí da minha casa, eu não vim com o intuito de avançar o sinal. Eu não vim com o intuito de passar o sinal vermelho. Mas eu passei. Isso é o pecado natural. Muitas vezes nós contamos uma mentira, talvez às vezes para fugir, mas não planejamos contar aquela mentira. Isso é um pecado natural. Mas lembre-se, tem que se arrepender. Não é porque é natural que você agora vai sair fazendo o que é. Mas a irmã White diz o seguinte: o pecado da rebelião é um pecado que Deus não pode fazer nada. Porque no momento em que você tenta executar um pecado, no momento em que eu e você tenta planejar aquele pecado, executar aquele pecado, é como se você estivesse dizendo assim: ó, Senhor, fique no teu lugar, eu não quero conversar com o Senhor, eu vou praticar isso. Ele não pode fazer nada. O Senhor está voltando, irmãos.
E precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos ver se de fato nós estamos adorando eles em espírito e em verdade. E ela termina dizendo no livro O Grande Conflito que muitos adventistas vão perder a salvação, porque conhece a luz da verdade, mas não pratica esta luz. Ela diz que muitos vão sair daqui, porque recebeu de Deus uma luz tão grande, mas não anda de acordo com a luz. E ela diz que pessoas aí fora, ela diz que pessoas como o catolicismo, que receberam a luz menor, mas anda de acordo com aquela luz que eles receberam, embora que seja uma luz menor. E ela diz o seguinte: muitos do povo de Deus, muitos dos remanescentes fiéis, são aqueles que estão na igreja protestantes e católicos, porque eles andam de acordo com a luz que receberam. E eu e você, que recebemos uma luz maior, que foi dado a luz para pregar o Evangelho, para sair ao mundo dizendo que Jesus voltará. E esta luz que nós recebemos, nós não andamos de acordo com esta luz. Isso está incluindo eu e está incluindo vocês. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de domingo do dia 28 de setembro de 2025. Este é o professor André. Todos os dias eu me acordo, eu ando no trabalho, eu fico me perguntando: Senhor, até quando eu vou ficar fazendo isto? Até quando eu vou ficar pecando? Se tu me disseste que a luz que eu recebi é uma luz que eu tenho que praticar. Daqui a um mês, eu não sei agora, em outubro, essa igreja vai precisar de líderes. Não se esconda da tua obrigação. Não se esconda do teu papel, que é de levar esta luz ao mundo. Vamos ficar em pé. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N, noite de domingo, dia 28 de setembro de 2025. Portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo através do professor André. Vamos encerrando o vídeo agora, agradecendo a todos pela companhia, os que estão presencialmente aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia e a todos que nos vislumbram através da internet. Valeu, Jesus!